O Dr. João Xavier de Almeida, o meu segundo convidado, foi educado num seminário e praticou o catolicismo até aos 27 anos. Hoje ele está aqui no Chá das 5 na qualidade de presidente da Federação Espírita de Portugal. Diga-me uma coisa, qual é a grande diferença entre o espiritismo e o cristianismo? Considero o espiritismo fundamentalmente cristianismo. Os nossos princípios, a filosofia espírita, nada tem contra os ensinamentos de Jesus Cristo, no nosso entender. Desculpe só interrompê-lo de uma coisa. Quando se fala em espiritismo, não é só aqui em Portugal, mas na maioria das pessoas, vê-se o espiritismo como as almas do outro mundo, as pessoas a estarem constantemente rodeadas de fantasmas. E era isso que eu gostaria que desmistificasse um pouco, não é? Sim, o espiritismo relaciona-se com todos nós, porque todos nós somos almas. O espiritismo chama a nossa atenção para o facto, para despertarmos, termos consciência da nossa condição de espíritos imortais, que somos todos nós. Neste momento somos espíritos imortais, mas encarnados num corpo físico. Depois da morte, que é só física, claro, estaremos numa outra dimensão. Isso significa que se acredita na vida para além da morte? Exatamente. É um dos ensinamentos básicos das religiões e o espiritismo reforça e demonstra essa realidade. Como é que se faz, como é que se processa a ligação entre a vida e a morte? Ou seja, no espiritismo, o que é então a morte? A morte é uma passagem, uma mudança de estado de vida. Uma mudança de uma dimensão para outra dimensão. A vida continua, a vida é eterna. E acredita que, portanto, as pessoas depois de desencarnarem, que é como vocês dizem, não é? Em vez de morrer, diz-se desencarnar, portanto, que há uma vida para além da morte. Falam também na vinda desses seres à Terra para o aperfeiçoamento da alma. É verdade, segundo a vossa crença, que essas almas vêm tantas vezes à Terra até atingirem a perfeição? Sim, a filosofia espírita ensina isso e defende essa tese, não porém como crença. Atualmente a ciência, de muitas maneiras, corrobora essa tese. Hoje em dia, a reencarnação não é propriamente uma crença, ou não será apenas uma crença, é exatamente também uma tese científica defendida, pesquisada em muitos meios académicos de todos os países, Estados Unidos, na Europa, por exemplo. E essa pesquisa desenvolveu-se tanto e popularizou tanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia de reencarnação, não em aspectos de crença, de filosofia, de teologia, mas por aspectos absolutamente práticos, concretos, terapêuticos. Quer dizer, a reencarnação, linguagem nossa de espíritas, em ciência os termos são outros, a reencarnação revelou-se, digamos, um filão riquíssimo em termos de terapia, com curas espetaculares em áreas próprias. Tais como? Isso interessa com certeza às pessoas que estão em casa. Por exemplo, certos recalques subconscientes que a psicanálise busca através da regressão de memória e que geralmente são localizados num episódio acontecido durante a infância da pessoa, está esquecido, mas age subconscientemente, condiciona fortemente a pessoa a nível subconsciente. O paciente, recordando esse episódio doloroso, traumatizante, desprende-se do bloqueio que ele exercia. Aconteceu que a psicanálise passou a revelar, a apresentar casos em que esse trauma não aparecia na vida atual, mas precisamente há 100 anos atrás, 200 e mais anos atrás. Isto é, em vidas anteriores. Das primeiras vezes, os investigadores ficavam satisfeitos com a cura, porque aquela recordação curava, funcionava terapeuticamente, mas pensavam, bem, é alguma má interpretação, alguma troca, enfim, na interpretação cerebral, no consciente ou subconsciente do paciente. Mas começaram a aparecer mais casos, eles repetiram-se e, a partir de certa altura, os próprios analistas decidiram, em cada caso em que na infância
totalmente rebuscada de uma pessoa, não encontravam o tal trauma, decidiram procurá-lo mais atrás e induziam o paciente a recuar anos mais até para as trás. vidas anteriores. Dr. Luís Rodrigues, falámos aqui da morte. Será que o medo da morte é que leva o homem a procurar tanto a sua religiosidade? É uma explicação. Pós-mortem, o que está para além da vida, mas há muitas teorias sobre a explicação das razões profundas da religião. Estava-me aqui a recordar com as suas palavras uma frase que veio do Concílio Vaticano II, que dizia mais ou menos isto, não sei se serei fiel ao texto, que o problema do homem está no próprio homem. E como ele não sabe responder, tem que invocar uma outra entidade e essa palavra virá de Deus. Esta explicação parece simples, mas é complexa, porque leva a esta questão. Realmente Deus nasce de nós, numa perspectiva animista, ou Deus realmente se afirma por si, não é? Numa perspectiva deísta. Ora, os psicanalistas interrogam-se, desde Freud, particularmente desde Freud, sobre essa origem inata, essa perspectiva luminosa de explicar em cada um de nós esse apego à procura de Deus. A questão que eu dou como mais simples, pelo menos, e com uma aproximação mais segura, para se poder caminhar com alguma segurança sobre isto, é a capacidade que o ser humano tem sobre os outros seres, animais, neste caso, de conceber para além de si outras totalidades. O universo, o todo, a noção de todo, ele pode atingir essa noção. E, naturalmente, que esta perspectiva dá-lhe a prefiguração de que esse todo pode resolver ou não resolver as suas questões. Claro. Porém, aparece a primeira tranche de problema, que é esta que a Ana pôs e que ouvimos há pouco, que é a vida depois da morte. Resolver esta questão, e todas as religiões, de maneira geral, são salvadoras sobre esse aspecto. Têm uma qualquer explicação ou solução, se quiser, para isso. Mas há uma terceira tranche também que merece ser analisada dentro deste triédio de coisas, que é a questão da sociológica, se quisermos, do bem e do mal. Quem decide a justiça, o bem e o mal? E realmente as religiões, nos seus códigos, nos seus preceitos, mesmo as religiões de caráter animista, ou as religiões, se quiser, místicas, têm essa questão com projeção sobre o social. Portanto, se quiser codificar isto tudo, não sei se é possível, a origem da religião é difusa, é complexa. As explicações antropológicas do meio deste século caíram redondamente. Claro. Todas as perspectivas realmente comparadas de tribos, de primitivas, etc., não deram uma explicação cabal e realmente eu voltava à frase do Vaticano II, o problema está em nós e a resposta de nós tem que ser buscada para fora de nós. Von Braun, que foi um cientista eminente, como sabemos, e que criou toda esta base da pesquisa do espaço através dos foguetões, pouco antes de morrer, não sei se pouco antes, mas pelo menos antes de terminar a sua brilhantíssima carreira nesta Terra, não sei se vai continuar noutro sítio, ele pôs esta questão. Há uma ordem universal que é tão importante que eu tenho que explicar, não há ciência que a explique. É preciso uma outra ciência que explique esta ciência, essa experiência é Deus. E este resumo que a ciência dá através desse homem deixa-nos, pelo menos, com alguma certeza que estes são os caminhos de pesquisa. O professor Lauro Trevisan, não sendo representante de nenhuma corrente religiosa, é contudo um cultor dos poderes religiosos. Vai-nos trazer uma outra perspectiva de o homem estar perante os outros. E nesse meio também a religião se vai tornar mais ecuménica. Eu tenho aqui, tenho estado a telefonar imensos espectadores, muito obrigada pela vossa atenção. Eu tenho aqui uma pergunta para o Sr. João Xavier de Almeida, pergunta se segue a linha de Allan Kardec. É preciso dizer quem foi Allan Kardec? Já agora, se não se importa, diz quem foi Allan Kardec. Exatamente, Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Os princípios espíritas, os fenómenos espíritas já existiam desde que o homem existe. No entanto, uma codificação, o espiritismo organizado em doutrina, só passou a existir com Allan Kardec, digamos em 1857, 18 de abril desse ano, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, que é um livro em que Kardec reúne respostas dos espíritos superiores a perguntas que ele lhes apresentou. Perguntas da ordem filosófica, moral, científica.
E outra pergunta também aqui para o Dr. Humberto Costa é onde é que é e o que é a Sociedade Teosófica, porque parece que ficaram sem perceber muito bem o que é. Onde é que é a Sociedade Teosófica? A Sociedade Teosófica só não existe nos países que têm uma ditadura ativa ou que têm um fundamentalismo ou por qualquer razão. Nos outros países existe uma sede da Sociedade Teosófica, a sede mundial é em Adyar, na Índia, é um grande complexo onde existem templos de todas as religiões e uma biblioteca que é maior que a nossa Biblioteca Nacional. Estão preservados textos muito antigos, em condições excelentes, é um centro de cultura onde se vai fazer teses de doutoramento, no sentido de aproximar os homens, de libertar o homem pela cultura.